Paz seja convosco, irmãos. Hoje o tema da porção diária e oração, a oferta da viúva. Nós vamos fazer a leitura em Lucas capítulo 21, versículo 1 até o versículo de número 5. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava observando, por um momento, as pessoas que estavam ofertando na arca do tesouro. Era uma espécie de gasofilácio, onde se recolhiam moedas e ofertas dos ofertantes. O dízimo nunca foi um sistema financeiro. Nunca se tem qualquer passagem dentro das escrituras sagradas de alguém dando 10% do seu salário como dízimo. Mas a oferta, ela é bíblica. É o caso aqui da Arca do Tesouro, que recebia ofertas voluntárias. E em caso especial, nós temos o caso desta viúva, que Jesus estava observando. Todos que iam ali dar ofertas, davam ofertas daquilo que tinha sobejando. Mas essa pobre viúva, ela deu as 2 moedinhas que ela tinha. E Jesus observou e mostrou que quem realmente tinha dado uma oferta de verdade era aquela pobre viúva, porque ela deitou naquela arca tudo que ela tinha. A pergunta que vem à nossa mente: o que levou uma mulher viúva, pobre, deitar em oferta tudo que ela tinha naquele momento? Certamente, esta viúva era uma mulher de muita fé. E isso que ela estava fazendo não devia ser um ato isolado, mas provavelmente quando ela tinha seu sustento, ela costumava ofertar. E ela certamente deve ter pensado: eu não vou diminuir aquilo que eu oferto a Deus por causa da minha situação. Quer dizer, ela provavelmente estava colocando Deus acima de tudo, o evangelho do reino acima de tudo. É a única explicação que nós temos para que esta mulher deitasse naquela arca tudo que ela tinha. Uma atitude de fé, uma atitude de desapego, uma atitude de confiança em Deus. Nós vemos outro caso similar a esse, a viúva de Serepta, que ela não tinha mais praticamente nada. Ela disse que era fazer aquele bolo, comer e esperar morrer para o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu falou: faz. E prometeu que não faltaria farinha e nem azeite na botija. E ela falou: mediante a tua palavra, ela confiou, teve fé, eu vou fazer. E ela fez aquele bolo, uma viúva também, a viúva de Serepta, e Deus honrou através do profeta que não faltou farinha na botija e nem azeite. Foi uma atitude de fé. Igualmente essa mulher viúva, ela foi um exemplo. Jesus falou: olha, os outros ali estavam dando aquilo que eles nem ia sentir falta. Ela não, ela deu aquilo que era
O sustento dela era a única coisa que ela tinha. Imagina, meus irmãos, né? E Jesus notou isso. Isso mostra que Deus, nosso Pai, ele nota, ele sabe quando nós estamos desapegados, né? Porque a oferta é uma coisa que vem de nós. A oferta é muito maior do que o dízimo. Porque, teoricamente, se dízimo fosse para dar em dinheiro, dízimo é uma obrigação, segundo o que eles ensinam aí. É uma lei, né? Roubará o homem a Deus, eles sempre citam essa passagem de Malaquias, né? Referindo-se ao dízimo. Ali nem se refere a dízimo em dinheiro. Ali se refere aos produtos da terra, que ofertado, era entregue no pacto de Levi, que a tribo de Levi não tinha sustento, então as demais tribos davam 10% da produção agropastoril para a tribo de Levi, não em dinheiro, nunca houve dízimo em dinheiro. Então eles citam muito isso. Se dízimo fosse realmente em dinheiro, dar 10% do seu salário não seria mais do que uma mera obrigação de cumprimento de lei. A oferta não, a oferta você não é obrigado a dar. A oferta parte de uma atitude voluntária, movida por Deus. E isso só vem de uma pessoa que realmente tem gratidão a Deus, e a sua forma de expressar sua gratidão é dando uma oferta. E a oferta tem que ser algo que realmente você valoriza. Igual Davi lá falou: eu não vou dar uma oferta a Deus que não me custe nada, que eu não sinta que valeu, né? Porque Deus, ele é digno da nossa adoração. E é no desapego, na nossa gratidão a Deus, que percebe-se pela oferta, muitas vezes, né? Aquilo que nós temos em conta de Deus na nossa vida. E foi isso que Jesus observou nessa viúva, né? Uma atitude de fé. Nós temos também o caso no Evangelho de Lucas, mulheres que faziam fazendas e honravam a Deus com as suas fazendas para sustentar o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acho que se encontra no Lucas 8, verso 1 e 2. E aconteceu, depois disso, que andava em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Ou seja, elas davam sustento ao ministério de Jesus, porque Jesus viajava de cidade em cidade, junto com seus apóstolos, e precisava de dinheiro para poder comprar comida, para poder continuar fazendo esse. E estas mulheres, elas sustentavam o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui essas mulheres com uma atitude de fé e também de desapego. Tudo isso nos traz aqui, irmãos, um ensino da palavra de Deus, que nós devemos ofertar na obra de Deus. Mas isso tem que ser uma coisa que parta de nós pelo espírito de voluntariedade, movido pelo Espírito de Deus. Isso é agradável diante de Deus. O apóstolo Paulo fala de irmãos que deram ofertas para ele, né, em cheiro suave e agradável, né, para que sustentasse também parte do ministério do apóstolo Paulo. Né. Então, a gente vê esse exemplo de ofertas dentro da Bíblia,
em que Deus move o coração do ofertante. E isso sim traz bênçãos ao ofertante que faz desta forma voluntária, movida por Deus. Possamos pensar nestas coisas e meditar para que Deus também seja honrado, a expansão do Evangelho seja honrado com a dedicação dos nossos queridos irmãos. Vamos então, neste momento, fazer a nossa oração. Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, provedor de todas as coisas, em Ti esperamos, em Ti confiamos, porque és o nosso Deus. Pai Santo, obrigado, porque tem nos dado a vida, tem nos dado o ar que respiramos, o alimento de cada dia. Obrigado, Pai, por tudo que até aqui tem nos dado. A Tua graça nos basta. Pai Santo, queremos neste momento apresentar diante de Ti a Tua obra, Senhor, a pregação do Evangelho. Queremos pedir a Ti, Senhor, que és o dono da seara, que levante obreiros para a Tua seara. Capacite, Senhor, homens e servos Teus para, Senhor, se dedicar, para se mover na pregação do Santo Evangelho. Senhor, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por isso te pedimos a Ti, Senhor, que levante obreiros, capacitando-os na Tua obra. Pai Santo, ajuda também o Teu povo em todos os sentidos da vida espiritual, na vida material, na vida matrimonial. Entra, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua bendição na vida de cada um dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos falando do Teu Santo Evangelho. Nós agradecemos, Senhor, por todas as Tuas dádivas e te pedimos que nos conceda uma boa noite, um bom dia, conforme cada caso, a cada um dos Teus filhos. Nós te pedimos também, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Renova em nós a Tua misericórdia. Assim, nós te agradecemos, em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.